Galera, é o seguinte, não existe plataforma mais interessante de se avaliar recursos gráficos do que os computadores. Isso é um fato. Dependendo do quão interessado e, óbvio, monetariamente disponível você esteja para poder investir em uma boa máquina, ela vai sempre trazer excelentes resultados e recursos que estarão sempre à frente dos consoles. Podemos dizer que um bom PC é o que determina como as gerações vão caminhar diante das plataformas de mesa. E isso nos dá margem para falar do console que, junto dos computadores, vai ser o objeto de estudos desse vídeo. O PlayStation 5. Não é um segredo para ninguém que especificações técnicas nem de longe são um problema para os consoles dessa nova geração que está se estabelecendo agora, né? O problema atual está muito mais relacionado a uma preocupação em se focar em desenvolver jogos também para o PS4, limitando a geração seguinte como consequência, do que no poder encontrado nela necessariamente. E esse poder, mesmo que, como de praxe, não se compare a um PC topo de linha dos dias atuais, ainda assim é bastante convidativo para os desenvolvedores. Principalmente se avaliarmos que na oitava geração muita coisa já estava sendo desenvolvida com maestria e impressionando como resultado disso, mesmo em um hardware muito mais limitado do que o que encontramos atualmente. Só que, no momento, com o investimento da Sony em disponibilizar seus jogos exclusivos também para computadores, temos uma margem aberta para vermos como, mesmo tão novo, o seu console de nona geração consegue se apresentar de maneira tão eficaz, mostrando o seu lado positivo, e também podemos ver através dessa brecha como aparentemente já existe uma certa dificuldade que foi apresentada e nós não demos muita ideia. Enfim, o fato é que com lançamentos da Sony para PC, a gente consegue ver os altos e baixos do PS5, ao menos inicialmente, é claro, porque precisamos considerar que quanto mais próximo o console fica do seu fim de vida, melhor o desempenho dele é aproveitado. E falta muito para o fim do PS5, a gente precisa combinar. E é com isso em mente que vamos observar um lançamento bombástico no PC, relacionando com sua versão para a nova geração também, que recebeu recursos aprimorados. Então vem comigo que hoje a gente vai revelar algumas dificuldades do PS5 e não apenas enaltecê-lo, porque isso é muito importante. Mas claro, para continuarmos, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a voação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então agora vamos começar esse vídeo enaltecendo uma grande empresa de portes para PC, que agora a Sony é proprietária. Mas antes, imagina que você chegou em casa depois de um dia cheio e só consegue pensar no seu sofá e em aproveitar o seu PlayStation. Só que quando você liga o videogame, sua PS Plus expirou, e a gente sabe que a assinatura não é barata. É por isso que eu tô aqui para te lembrar do projeto dos hypados no Hype Games, em que, acessando a minha loja, você vai encontrar diversas ofertas exclusivas para você que acompanha o canal e segue meus conselhos. Quando você acessar a loja da galera no Hype Games, você vai se deparar com gift cards com descontos para facilitar a sua vida na hora de renovar a sua PS Plus e poder aproveitar a sua experiência ao máximo no seu console. E o melhor, tem diversas formas de pagamento. Você pode pagar no Pix, boleto e até parcelar no cartão de crédito. Então escolhe teu produto, faz o seu cadastro, seleciona a melhor forma de pagamento e depois só resgatar a sua Kia para poder se divertir depois de um dia cansativo e aproveitar o melhor da PS Plus com muita segurança e facilidades, é claro. Clica no link fixado nos comentários e aproveite, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Com todo esse contexto dito em mente, é inevitável elogiar a Nixxes, uma empresa com um longo histórico no desenvolvimento de jogos, passando por diversos clássicos até chegar aqui, na nona geração de consoles. E entusiasmada com sua capacidade em desenvolver portes, a Sony fez a aquisição dela para poder portar seus jogos para PC. Uma aquisição e tanto, diga-se de passagem. E o resultado? Bem, acredito que as imagens falem por si só, mas podemos dizer que a Nixxes, com toda a sua experiência em portabilidade, foi uma das grandes responsáveis por, através de atualizações, conseguir melhorar o desempenho desastroso que Horizon Zero Dawn teve na sua chegada para PC, e agora, recentemente, trouxe para a plataforma também um dos títulos de mundo aberto mais impressionantes originados no PS4, que posteriormente recebeu aprimoramentos para PS5, sendo nomenclaturado inclusive como um remaster. E sim, eu tô falando de Marvel's Spider-Man. Esse é o que podemos falar que foi o título definitivo do Homem-Aranha em qualquer aspecto que você possa imaginar, na história, na jogabilidade, nos gráficos e até no tipo de mundo aberto apresentado. Cada canto desse jogo foi feito com extremo esmero e conseguiu, por conta disso, impressionar até na sua plataforma de origem. Só que no PS5 ele chegou remasterizado, se focando em trazer os principais recursos da nova geração, que são as altas performances e o Ray Tracing nos reflexos. Então vamos falar brevemente sobre isso, só para vocês entenderem o que já acontece na plataforma de nona geração da Sony e assim podermos compreender como o PC pôde revelar uma suposta dificuldade dela durante a execução do jogo. Quando olhamos para ele e pensamos que se trata
na verdade, de um jogo de PS4, mesmo quando estamos jogando no PS5, é fácil dizer que esse pode ser um pensamento limitador. No PS5, o foco é um padrão de 4K na resolução e o Ray Tracing está considerando nada menos que um mundo aberto muito rico para isso. Então, embora não pareça, tem muita coisa acontecendo aqui na plataforma de nova geração da marca. Isso, involuntariamente, abrindo uma parede comparativa e fazendo com que o foco dela seja esmiuçar essa parte técnica, o coloca num outro patamar com esse remaster. Mas as performances que até ultrapassam os 60 quadros por segundo ou esse padrão que pôde ser combinado ao Ray Tracing são outros fatores que precisamos mencionar que estão presentes aqui e dão uma nova roupagem para o game ao executá-lo na nova geração, o distinguindo da demanda apresentada para o poder do PS4, e isso é um grande diferencial. Acreditem. Digamos que esse alto padrão originalmente apresentado, alinhado ao fato de ser um jogo de mundo aberto, fez com que fosse quase um milagre o PS4 conseguir rodar isso aqui. O que o remaster fez então foi basicamente aplicar demandas mais exigentes a tudo isso que já era presente, o que não era pouco. Então podemos dizer que toda essa base apresentada no PS4, por ser muito alta, fez com que ele se desenvolvesse com facilidade e extremamente bem num PlayStation 5, e isso não é uma surpresa, mas a gente não pode desvalorizar que o PlayStation 5 conseguiu aplicar recursos extremamente pesados considerando todo esse contexto. Mas aí vemos o port do PC. Só o fato de ter sido desenvolvido pela Nixxes já diz muita coisa sobre ele, e por isso as expectativas foram altas. Só que portar um game exclusivo da Sony pra cá também não é uma tarefa árdua do ponto de vista técnico, porque os exclusivos da marca são quase que uma obra de arte, tecnicamente falando, na maioria dos casos. E por isso não existe muito do que possa ser feito além do que já foi, com o objetivo de impressionar, considerando tudo o que o game busca apresentar. E logo no trailer de aprimoramentos para o PC, vimos que isso é um fato. O mais substancial do ponto de vista do marketing para ser anunciado foi o fato de se poder jogar em ultra-wide aqui e as sombras que foram refinadas. Pontos que precisamos comentar inclusive. Mas na prática, o que esperávamos que fosse teoricamente impressionar é o aumento agressivo possibilitado por um bom PC em tudo que já era muito bom no PlayStation 5 e no PlayStation 4. E é aqui que começamos a nos debulhar no meio técnico entre as plataformas de nova geração, que nesse caso são o PC e o próprio PS5. E claro, buscando tanto apresentar o que o PS5 conseguiu fazer de bom e o que ele não conseguiu fazer, vale dizer que a primeira coisa logo de cara que merece ter a nossa atenção sobre o quão bom é o hardware do console de mesa da Sony está atrelada ao seu SSD de armazenamento. Marvel's Spider-Man nem em um PC high-end consegue ter loadings tão rápidos quanto num PlayStation 5. No console a gente mal espera um segundo para assumir o controle do protagonista, e digo isso no sentido literal, o que não é o que acontece do lado do PC, que mesmo sendo de alto desempenho, passa desse tempo. Passa pouco, mas passa, então mérito para o console. Mas por enquanto, deixando de lado um pouco o foco em dar mérito para a plataforma de mesa da Sony e olhando com um olhar mais entusiasta para o lado do PC, é inegável que existem funções aqui que podem deixar a experiência muito mais única do que diversos outros jogos que estão sendo lançados hoje em dia. E calma, eu nem estou falando do mod do Stan Lee para o jogo. Por exemplo, podemos citar que você consegue ter uma experiência jogando do formato de tela 4x3 até 32x9, que são incríveis por razões únicas e eu posso explicar. No caso do formato 4x3, a principal sensação está no incrível tempo de resposta dos monitores antigos, além da nostalgia, é claro, caso você seja do tipo que gosta de ter equipamentos mais vintage no seu setup. E no caso do formato 21x9 ou 32x9, ambos ultra-wide, caso você tenha monitores ou monitor para dar suporte a isso, o principal ponto está relacionado à sensação de escala e velocidade que o jogo passa à medida que você vai se movimentando entre os prédios. Nesse formato ultra-wide, isso é muito exponenciado. Ter mais campo de visão aqui faz com que você se sinta mais na pele do personagem, e caso você tenha o DualSense, vale dizer que isso aumenta ainda mais, porque o jogo traz total suporte ao controle, o que, acredite, faz uma diferença e tanto. Só que tão interessante quanto isso, para os usuários de PC de longa data, é que o game traz a tela clássica de configurações antes mesmo de você abri-lo. E quando você vai explorando esse menu, vai encontrando as mais diversas opções de configurações, por mais banais que pareçam. Tudo isso mostra um apreço que poucos jogos atuais conseguem manter nesse sentido e ajuda a diferentes tipos de público. E por que eu digo isso? Trazer esse tipo de configuração tão completa foi importante porque até agora nenhum dos portes da Sony foram extremamente pesados de serem executados em um PC. E o objetivo disso é claramente fazer com que mais pessoas possam jogar os jogos, em que dessa forma esse fator seja determinante para que o título seja comercialmente um sucesso de vendas mais uma vez. Porque aqui a gente está falando de jogos que já têm um certo
certo tempo de lançamento, como por exemplo o próprio Marvel's Spider-Man, que foi um jogo do ano de 2018, a gente já teve Days Gone e o próprio Horizon Zero Dawn. Todos esses foram jogos que já foram lançados há um certo tempo e foram trazidos de volta com o fim de torná-los midiaticamente visíveis para que os próximos lançamentos também possam ficar em evidência. Quando Horizon Zero Dawn recebeu seu porte para PC, por exemplo, não demorou muito para que a gente tivesse no PlayStation 4 e no PlayStation 5 Horizon Forbidden West. Tudo é uma estratégia de marketing da Sony. Então, trazer tantas configurações para PC é porque a Nixxes teve a consciência de que, além de ser um título com recursos gráficos muito pesados, ainda é um jogo de mundo aberto. E esse é o ponto para poder associar ao marketing que o jogo precisa fazer para a Sony em si. Eu vou explicar. Diante de tantas configurações, até os PCs mais modestos conseguem ter uma boa experiência na execução do jogo, e ele não tem sido um sucesso de vendas na plataforma à toa. A ideia aqui, diferente de muitos outros jogos que vêm sendo lançados, não é vender as melhores placas de vídeo ou os melhores processadores, mas sim vender o jogo e tornar a marca popular e conceituada também no ambiente da rival, que nesse caso é a Microsoft, e parece que tem dado certo. Então, com isso, podemos dizer que, num geral, sim, temos um excelente padrão visual aqui que é perfeitamente acessível por diversos públicos. Mas esse excelente padrão visual mostra o quão bem o PS5 conseguiu dar conta de rodar o jogo, mesmo não tendo especificações de um PC high-end com todas as atribuições de nova geração. Afinal de contas, estamos falando de um game que mesmo no PC, em aspectos gerais, não traz diferenças substanciais quando comparamos com o remaster do PS5. Quer exemplos? Reparem nos detalhes dos modelos dos personagens, na qualidade dos materiais das roupas, no shader que representa a pele deles, as rugas e até o cabelo. Geometricamente falando, o PlayStation 5, mesmo considerando o padrão de performance mais Ray Tracing, que se foca em 60 quadros por segundo, mais os reflexos em tempo real, se sai muito bem aqui ao trazer a comparação com o PC, então mérito para ele por isso. Por outro lado, como já mencionamos, é na hora de exponenciar tudo o que já era bom que o PC começa a se destacar, e foi esse espaço que ele encontrou para poder revelar o que pode ser atualmente a principal limitação do PS5. Mas antes de chegarmos nela, vamos dar uma olhada em recursos que o PC traz que o console poderia se apropriar também. E para isso precisamos lembrar que ele ainda está no seu início de vida, o que talvez justifique o fato dele não ter se apropriado na remasterização desse tipo de extra a seguir. Logo, quando você assume o jogo, rodando nas configurações mais altas em um bom PC, vai perceber que ele está mais vibrante comparativamente com a versão de PS5. Os detalhes aparecem com mais veemência, por assim dizer. Não é como se no console eles não existissem, porque eles existem, mas no PC você os vê sem fazer muita força, mesmo rodando em uma resolução de Full HD, por exemplo. E eu tô ressaltando esse ponto com a resolução em si, porque normalmente esse tipo de cenário é muito comum em altas resoluções como 4K, por exemplo. Mas aqui, mesmo assumindo o 1080p, você vai notar esses detalhes a mais. E existem dois responsáveis por isso. Um é o nível de detalhamento diante da distância que você tá com o seu personagem. No PC, o campo para poder carregar os detalhes geométricos das texturas é muito maior do que no PS5, e isso faz com que em um jogo de mundo aberto exista uma explosão de detalhes, porque o escopo do mapa apresentado na tela é muito grande. Por isso sim, texturas como o concreto, enquanto você está explorando o mundo, vão parecer ter mais detalhes comparativamente. Mas não é que hajam mais detalhes, é só que a visibilidade desses detalhes foi ampliada de acordo com a distância que você está. Ou seja, o alcance que o PC tem para isso é maior. E ainda muito amparada essa questão da visibilidade, o game corrige um problema do PS5 que é com relação ao uso do filtro anisotrópico, sendo esse o segundo responsável por torná-lo tão vibrante. E para quem não sabe, o filtro serve para basicamente, como o próprio nome já sugere, filtrar texturas, as deixando mais claras e possibilitando mais detalhes em visualização. Enquanto o PS5 usava um filtro aumentado em 4 vezes, no PC você pode usá-lo aumentado em 16 vezes, e isso faz uma diferença. Por último, precisamos falar da promessa de refinamento de sombras, sendo esse um argumento do marketing no anúncio do jogo para cá. Aqui o game usa sombras estáticas, ou seja, sem a aplicação do Ray Tracing para a iluminação, e funciona bem, considerando que os eventos da história são scriptados e demandam que o jogo atue dessa forma. Mas no PC, se utilizadas no máximo, elas ganham mais facilidade na representação de pequenos detalhes ou objetos, ou seja, elas são mais fiéis ao que precisa ser renderizado. O que é interessante, porque quanto mais minucioso for o objeto a ser representado e sombreado como consequência, mais dificuldade ele vai apresentar para o time de desenvolvimento na hora de apresentar seus detalhes nas sombras. Não é à toa que trazer Ambient Occlusion como iluminação indireta nos games é uma tarefa difícil até
até para os dias de hoje, mesmo com tantos recursos avançados. Algo que mostra inclusive que a técnica que melhor se comporta na versão de PC para isso é justamente a que também é usada no PS5, a que usa o espaçamento de tela para poder considerar o que precisa ter iluminação indireta ou não, ou seja, tudo que está sendo pego pela câmera consegue renderizar a sombra indireta em si, e tudo que não está sendo, não vai ter. Mesmo que seja uma técnica mais rudimentar, o jogo original em si foi construído e conceituado para que atue bem com ela, então o PC acabou adquirindo isso muito bem, e mesmo que tenha técnicas mais avançadas com um nível de fidelidade maior, elas não se aplicam tão bem quanto a original em si. Só que voltando para as sombras diretas de uma forma geral, podemos dizer que elas trazem uma diferença que, quando comparadas à versão de PS5, diante de tudo que nós já falamos, podemos dizer que é um dos itens mais irrisórios e não enriquecem em nada a experiência geral. No entanto, finalmente podemos falar do divisor de águas agora, o Ray Tracing. Considerando que aqui estamos falando de um título de mundo aberto, o Ray Tracing de Marvel's Spider-Man é sensacional, no mínimo já no PlayStation 5, e no PC não fica para trás. Mas primeiro deixa eu explicar o básico da técnica. O Ray Tracing permite que superfícies tenham diferentes tipos de representações de acordo com o material em que elas aparecem. Dessa forma, uma poça d'água vai refletir de maneira diferente a um prédio completamente espelhado, por exemplo. E durante a sua atuação, a resolução normalmente costuma ser menor do que a interna usada pelo aspecto geral do jogo, porque é de fato uma técnica muito pesada. Ou seja, o jogo pode estar sendo renderizado numa resolução X, mas a parte do reflexo em si vai ser renderizada numa resolução Y. Na versão de PS5, diria até que ele é bastante inteligente. A Insonic, assim como fez com Ratchet & Clank Rift Apart, renderizou numa resolução que é metade da resolução interna do jogo e utilizou o checkerboarding nesses reflexos especialmente para conseguir alcançar o pico da qualidade de imagem. Já nos PCs, olhando para o nível mais alto, ele considera a resolução interna ao máximo aqui também. Só que esse não é ainda o principal divisor de águas, apesar, é claro, de já dizer muito sobre o PS5 ao não aguentar grandes resoluções nesses reflexos do mundo aberto. O divisor de águas é presente mesmo na capacidade de renderização e está relacionado em 3 tópicos. Primeiro, geometria. Enquanto no PlayStation 5 muitas superfícies não eram renderizadas com geometria, mas sim com um sistema de textura de representação nesses reflexos, trazendo superfícies chapadas apenas nos reflexos em si, o PC, por sua vez, consegue trazer geometria sem problemas no recurso e dá mais complexidade à cena enquanto ela é exibida no reflexo. O segundo está relacionado à complexidade da cena em si de uma forma geral. Em um bom computador, você vai ter mais elementos atuando nesse reflexo, e isso é um ponto bastante alto, inclusive porque aumenta a fidelidade com o que está acontecendo no mundo real do jogo. E o terceiro é a área de atuação que o recurso considera para refletir na superfície. No PC temos um campo muito maior sendo refletido do que no PS5, e quando lembramos que estamos falando de um jogo de mundo aberto, isso acaba sendo fundamental para criar uma diferença entre as versões. É claro que no fim, os dois ainda precisam apresentar melhorias, especialmente nessas partes externas, mas o PC, no Ray Tracing, mostra avanços que não sei se o PS5 daria conta de apresentar pelo escopo do mapa ser bastante extenso. Digamos que Spider-Man exige muito do recurso porque é cheio de superfícies que demandam reflexos em si, sempre tem muitos prédios, muitos carros e assim sucessivamente, e isso faz com que a técnica demande muito do console quando ela é aplicada. E por isso jogos de mundo aberto são tão interessantes de serem analisados. Marvel's Spider-Man pode ter revelado pra gente com o seu lançamento para PC que Ray Tracing em um jogo não linear pode vir a se tornar um problema quando o padrão de qualidade em todo o resto já for muito alto. Mas me conta o que você acha. Você acredita que o Ray Tracing é estritamente necessário nesse tipo de jogo ou uma técnica mais leve, porém menos fiel, conseguisse suportar bem a demanda? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, quebra você, faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou tudo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.